Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida e de toda a tua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião das 7 unções e a primeira em São Paulo. Acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15, 19 e 30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e nós teremos batismo. Segunda-feira, às 15 horas, nós vamos abrir o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Enfim. Não paramos, estamos continuamente buscando o Senhor. E é assim que a gente vence. É buscando a Ele sem cessar. Olha o que diz aqui. Em Gênesis 39, no versículo 7 até o 10. José era atraente e de boa aparência. E depois de um certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. E o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Esse é o comportamento de uma pessoa santa, de uma pessoa que teme a Deus. O pecado está diante dela, parece agradável, aparentemente não tem nada demais, mas a pessoa tem a consciência do que é certo diante dos homens, do que é certo diante de Deus, e daquilo que não é correto ser feito. A minha carne pode até pedir, mas eu não vou ceder, porque não é correto. Esse homem, o José, ele tinha o caráter de Deus. Ele estava ali, na casa daquele homem chamado Potifar, como escravo. Mas ele prosperou muito, porque Deus era com ele. E ele sabia que Deus era com ele. E de repente a mulher daquele homem se encantou com José. E queria ter um caso com ele. Mas ele disse para ela, não vou fazer isso. O meu senhor, que era o marido dela, confiou, tem confiança em mim. Isso é perverso. E eu não vou pecar contra Deus. Mas ela tentava, insistia dia após dia, ou seja, todo dia. Ela tentava seduzi-lo. Todo dia. Todo dia. Ela estava ali. E ele, todo dia dizia não, e todos os dias evitava ficar perto dela. Esse é o comportamento que Deus espera de cada um de nós. Ele estava ali numa terra estranha, como um escravo. Ele podia parar e dizer, eu sou mesmo um escravo aqui, essa mulher tá aqui dando em cima de mim, não tem, quer saber, eu vou ignorar isso aqui, porque Deus me deixou vir como escravo, isso. Ele podia ter arrumado N desculpas, como muitas pessoas arrumam para justificar seus erros. Mas ele entendia o propósito de Deus e não aceitou que nada o tirasse dele. Porque se ele tivesse deitado com a mulher de Potifar, ele teria arruinado com a vida dele. Ele teria trocado algo muito grande por causa de algo sem nenhum valor.
E é o que muita gente faz. Tem gente que troca coisas realmente grandes por coisas insignificantes, sem valor nenhum, sem importância. Trocam coisas grandes por nada. Por nada. Ele usou a expressão, isso é perverso, quer dizer, eu não vou trair a confiança do meu senhor, do Potifar. Eu não vou pecar contra Deus. Eu fico muito encantada com isso. A maneira que ele mostrou o caráter, a integridade. Quer dizer, não é certo que eu faça isso com Potifar e nem com Deus. Não é certo que eu faça isso com um homem e nem com Deus. Eu tenho que estar certo diante dos homens e diante de Deus. Como disse Paulo. Paulo disse, a minha consciência está em paz diante dos homens e diante de Deus. Quer dizer, tudo que eu tenho que fazer para os homens eu tenho feito, para Deus eu tenho feito. Eu estou em paz com a minha consciência. Eu não lesei ninguém e não pequei contra Deus. E foi exatamente isso que José deixou claro. Eu não vou ser desonesto, ingrato, desleal com os homens, e porque eu vou estar sendo diante de Deus. Porque a Bíblia fala isso. Como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê? Então como é que você pode dizer que é fiel a Deus que você não vê e é infiel com os homens que você vê? Deus espera que nós sejamos pessoas leais, pessoas fiéis. Às vezes uma pessoa, humanamente olhando, parece que ela não merece a nossa lealdade, a nossa fidelidade. Mas isso não pode ter peso sobre você. O fulano pode não ter plantado nada em relação a isso, mas eu vou plantar. Ele não merece a minha lealdade, mas eu vou ser leal com ele. Não tem nada pior do que uma pessoa ingrata e desleal, infiel. Infiel. Entendeu? O fulano pode até ter plantado, ele até mereceu, humanamente, a gente olhar e dizer, ele até merece isso aí. Não, mas não sou eu que vou dar isso para ele. Quem me vinga é Deus. Eu não vou ser ingrato, eu não vou ser desleal, eu não vou ser infiel, nem com homens, nem com Deus. Foi exatamente isso que ele deixou bem claro para ela. Eu não vou trair o meu Senhor e não vou trair o meu Deus. E apesar dela insistir todo dia ele dizia não. E é isso que Deus está esperando que você faça. Talvez você tenha sido tentado a sair daquilo que é vontade de Deus. E Deus espera que você diga não, e não, e não. E evite ficar perto de coisas que contaminam. Foi isso que ele fez. Ele evitava ficar perto dela. Ele evitava ficar perto dela. Ele evitava ficar perto dela. E Deus está dizendo, evita. Evita o contato, evita estar perto de coisas que podem te atrair, te seduzir, evita. Evita, sai de perto do pecado. Sai de perto de coisas que podem te levar à corrupção. Corta. Corta o relacionamento errado. Corta uma amizade errada. Corta da tua vida coisas que estão te puxando para o pecado. Programas na televisão que contaminam a tua mente. Filmes que puxam para pornografia. Sites que contaminam o teu espírito. Amizades que te corrompem. Não se assente à roda dos escarnecedores. Afasta do mal. Faz como José. Não troca coisas grandes por migalhas, por coisas miseráveis. Se ele tivesse trocado aquele caráter, aquela lealdade e todo o plano que Deus tinha com ele, por um momento com a mulher de Potifar, ele tinha trocado algo grande. Ouro por lata. Entendeu? Coisa grande. Honra por desonra. Exaltação por vergonha. Riqueza por miséria. Porque um momento com a mulher de Potifar significava derrota, miséria. Derrota, um ato miserável, decadente.
troca, ele estaria trocando algo grande por algo insignificante. Ainda que você esteja sendo tentado, tentada, diga não, se afasta, corta. Sabe, tira da sua agenda do telefone, tira da tua vida, tira de tudo. Corta. Tudo que você tá percebendo que tá perdendo o controle, que aquilo tá te puxando para a direção errada, corta da tua vida enquanto você tem a oportunidade. Faça como José. Evita ficar perto, se afasta. Diga não. Seja leal com Deus, leal com as pessoas que você está vendo. Seja leal, deixa Deus te honrar. Não troca o seu relacionamento com Deus e o que é justo por injustiça. Em nome de Jesus. Diga não ao pecado, à injustiça. Evita, sai de perto. O José saía de perto, ela estava aqui, ele ia para lá. Faça isso. E você vai sair ganhando com isso. Certamente Deus está lutando para te livrar de um grande problema. Não vá se meter em encrenca, não ceda às suas emoções, não ceda à sua carne. Olha para Deus. Não peca contra Deus. Não vá agir de forma desleal, perversa. Fica com a vontade de Deus e você vai ganhar com isso. Você vai ver, a sua recompensa vai ser grande como foi a de José. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O testemunho do Vinícius. O Vinícius tem uma história importante, da qual serve de alerta para muita gente, porque uma das coisas que ele faz questão de testemunhar é justamente por essa razão. O Vinícius tem uma história dentro do ministério. O Vinícius chegou rapazinho no ministério, chegou com 15 anos, posteriormente veio crescendo, se tornou um obreiro, veio a se tornar um pastor, se casou no ministério e teve uma vida ministerial, e chegou um certo momento que, infelizmente, é aquele momento que todos devem estar atentos, da vigilância constante, de estar atento ao primeiro campo de batalha que enfrentamos, que é a mente. Primeiro campo de batalha, a primeira guerra que enfrentamos é aqui dentro. Quando você perde uma guerra fora é porque você perdeu aqui. Quando você perde uma batalha fora é porque primeiro você perdeu aqui. E, infelizmente, posteriormente, ele se afastou, passou um tempo afastado, desviado, e não tem boas experiências. Chegou esse ano? Esse ano. Em maio. Como é que você chegou? Bom, cheguei com o casamento destruído, né? A minha ex-esposa me pôs para fora de casa, né? Se assim pode se dizer. Com a vida financeira destruída, amarrada, né? Profissional também, tinha acabado de sair da faculdade, mas nada fluía, nada andava. Bom, em resumo, destruído, né? Sem expectativa de nada, sem esperança de nada. Pouco tempo formado, a gente geralmente tem uma expectativa, né, profissional, mas infelizmente não tinha nenhuma. Vinícius, a gente sempre diz o seguinte, né? Estar na igreja, se alimentando da palavra, a palavra e estar nesse ambiente mantém a chama da nossa fé viva, acesa. Uma coisa é a pessoa conhecer a palavra, outra coisa é a pessoa caminhar sobre a palavra, outra coisa é a pessoa caminhar debaixo da bênção de Deus.
Porque às vezes a gente encontra muitas pessoas que dizem assim: não, eu conheço a palavra, eu conheço a Bíblia, eu conheço a Bíblia e sei o que está escrito e etc, etc. Mas não é o suficiente conhecer a Bíblia. Ele conhecia, só que a chama do Espírito se apagou. A chama do Espírito se apagou. Ele diz uma coisa: a gente planta um tempo de bênção, e quando você sai, você passa até um tempo colhendo bênção, mas chega um momento que acaba também, termina essa colheita de bênção, e quando termina a colheita de bênção, também você já vem num plantio negativo. Olha aí, o que ele colheu? Ele colheu a destruição do casamento, a infelicidade, porque o dia que eu atendi ele aqui de volta, eu o atendi muito abatido, abalado, chorando, porque a vida entrou num processo destrutivo, completamente destrutivo. Infelizmente, quando a pessoa não está debaixo da bênção, as coisas podem ter tudo para dar certo, mas não dá errado. A pessoa, mesmo ela conhecendo a palavra e sabendo que muitas coisas não é correto, a pessoa, ela não tem força para resistir, ela se envolve com o casamento. Houve traição? Houve traição, até era consentida, né, tanto da minha parte quanto dela, né, e na maioria das vezes a gente fazia junto, né, então era uma troca, né, de casais, e isso destrói a família, né? Porque você perde a confiança, perde o respeito, né? Perde o amor, esfria. Você fica cego. E você depende daquilo, né? Você fica dependente, é um vício, né? Você fica dependente para que você consiga viver ao lado daquela pessoa. A Bíblia diz que o pecado escraviza. Você se torna servo, na verdade, e é o que você está dizendo. Você é dominado por aquilo, e parece que se você não é como o usuário de drogas, o viciado no crack, o viciado na bebida. Parece que se ele não consumir, ele não tem vida, ele não vai viver. E na verdade, aquilo é um processo destrutivo. Aí você disse: vou voltar e vou voltar. Aliás, vou voltar de onde eu nunca deveria ter saído. E veio e se lançou de cabeça. Graças às orações da minha mãe, né, que nunca desistiu nem de mim e nem da família, eu voltei e me lancei, né? E a primeira coisa que mudou foi o meu trabalho, né, a minha carreira, né? Eu sou formado, sou advogado, e na primeira semana que eu entrei na igreja, as portas começaram a se abrir, né? Eu consegui um sócio abençoado, montei meu escritório. A gente vai para o 4º mês de trabalho e toda semana, bispo, no mínimo um contrato a gente fecha. Toda semana. E isso tem sido uma bênção. O lugar que a gente colocou o nosso escritório é uma bênção. A gente começou do nada, não tinha nada, não tinha um móvel, não tinha nem lugar para instalar o escritório. Só que a gente tinha uma ideia, né? E a ideia foi posta em prática. E aí a gente colocou a ideia em prática, comprou tudo. Hoje, graças a Deus, está tudo pago, o escritório maravilhoso, movimentadíssimo. Tudo que não estava dando certo, passou a dar certo. Passou a dar certo. Passou a dar certo. Hoje, como é que você se sente? Me sinto muito feliz. Super abençoado. Mudou tudo. Eu sei que tem muitas batalhas ainda para vencer, muitas guerras ainda para vencer. Deus está restaurando a minha vida sentimental, né? Colocou uma pessoa na minha vida abençoada. E eu sei que tem processos aí, mas em 4 meses de trabalho, só tenho que agradecer a Deus. Só agradecer. Abençoado. Abençoado. Feliz. Feliz. E feliz de ter voltado. Feliz de ter voltado, de onde eu nunca tinha saído. Como era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Na realidade, pastor, eu cresci num lar evangélico, mas isso não garante salvação nem resultado na vida de ninguém. Foi assim na minha vida. Eu cheguei no ministério conhecedora da palavra, só que não praticava uma fé viva, não praticava o espírito verdadeiro, que é o espírito de força que a gente tem e recebe diariamente no ministério. Eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa que faltava algo no meu coração. E na verdade era Jesus, que eu conhecia de ouvir falar, eu conhecia as palavras, eu conhecia a Bíblia
mas não praticava verdadeiramente no meu dia a dia. O que mudou depois que a senhora chegou? Tudo, pastor. Através da palavra que é liberada no altar, através da ajuda do Senhor, dos obreiros, de todo mundo, da oração. A gente aprende que a gente pode ser mais forte, a gente pode vencer a nossa carne. Depende unicamente de nós, nos entregarmos a Deus verdadeiramente comprometidos. É isso que eu não tinha. Eu estava ali servindo a Deus, só que na realidade não dava as minhas primícias, não buscava verdadeiramente a Deus. E é isso que a gente faz hoje, que a gente aprende aqui. Você quer resultado em todas as áreas da sua vida? Então priorize a Deus, e é o que eu fiz, é o que eu estou tendo grandes resultados dia após dia. Então quer dizer que antes a senhora até fazia Deus, mas não como uma prioridade na vida da senhora. Hoje a senhora inverteu, a prioridade é Deus e isso tem refletido em resultados em todas as áreas. Exatamente, porque é o seguinte, hoje a gente aprendeu o quê? Eu e a minha família, que é aqui que a gente vai buscar o alimento diário, que vai nos fortalecer, é aqui que a gente vai ouvir uma palavra fresca, uma palavra de vitória, e é isso que eu tenho tido todos os dias. O trabalho é cansativo, diariamente a luta é grande, só que no final do dia eu preciso ter força, mais força ainda. A carne não quer, mas eu falo, não, eu vou. Às vezes arrastada, mas eu chego aqui e saio com o espírito renovado, um espírito assim totalmente modificado. E é através desse espírito que a gente tem colhido grandes resultados na nossa vida, em todas as áreas. Mas falando da financeira, eu e a minha família, eu trabalhava com meu pai numa sociedade, ele era sócio, só que nós não estávamos contentes ali. Por quê? O Senhor nos chamou para sermos cabeça, nós tínhamos isso dentro de nós. Só que a gente não tomava posse disso. E aqui no ministério a gente aprendeu, profetiza, cadê a sua força? Vai, Deus está contigo, você não precisa de ninguém. E foi isso na nossa vida. No começo do ano, antes dos projetos de conquista para 2012, meu pai rompeu com essa sociedade e, para a glória do Senhor, hoje nós temos a nossa empresa, pastor. Um mês a empresa aberta e ela faturou muito mais do que a outra empresa que era em sociedade. Hoje nós não temos sócio, hoje nós temos Jesus Cristo como a nossa bandeira. E eu sou grata a Ele por tudo que Ele tem feito. E assim será dia após dia, em nome de Jesus Cristo. Hoje todos abençoados. Grandemente. Outra conquista também, há 2 anos atrás nós temos colocado no nosso propósito que nós queremos o meu irmão de volta, porque ele conhecia a palavra, mas também tinha se afastado. E nós determinamos, todos os dias nós chegamos e via ele ali do nosso lado já. Hoje, para a glória de Jesus, ele voltou, está noivo, feliz, sendo que sempre teve uma vida sentimental derrotada. Hoje não. Ele está noivo, a noiva está na igreja, todos. E é a minha maior grande vitória ver a minha família, pastor, todas ali louvando a Deus e agradecendo, porque eu acredito que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe, e é assim dia após dia na minha casa. Abençoados? Muito abençoado, pastor. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? É a minha fonte, é daqui que eu tiro a palavra diária, é aqui que o Senhor Jesus usa a cada um, usa o Senhor, a palavra que sai do altar é o que me alimenta, é a minha escola espiritual, que o Senhor usa esse ministério na minha vida. Abençoada? Muito abençoada. Feliz? Muito feliz, graças a Deus. No final do ano de 2011, você escreveu as 3 coisas que não levariam para 2012. E agora, em 2012, quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2013? Dia 1º de dezembro, início do último propósito do ano de 2012. Propósito da mudança. A campanha da mudança mudou a minha vida totalmente, porque eu estava com o casamento destruído, o senhor lembra? E foi na campanha da mudança que Deus transformou meu casamento e aí transformou tudo. Então você chegou na igreja, numa época como essa, o seu casamento estava destruído. Você tinha tudo para virar o ano com a vida destruída, o casamento destruído, a família destruída. E no mês de dezembro, na campanha da mudança, foi restaurado. Totalmente, inclusive meus 3 pedidos eram o mesmo, porque para mim era assim, essencial que mudasse isso, porque eu não queria perder minha família, meu esposo, e Deus transformou, e daí para frente Ele foi transformando toda a minha vida. Tudo é possível ao que crê. Deus pode operar em fração de segundos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite.
31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2012 mais que vencedor. Lute. Propósito da mudança. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida agora, que talvez tenha sido tentada, e tem sido assediada, e tanta sedução, e talvez, Senhor, algo que até tem movido, tem até tentado ela mesma, tem tocado. Mas o Senhor está dizendo, não caia nessa. Não haja com injustiça, mantenha a integridade, mantenha o caráter santo. Diga não ao pecado, sai de perto da aparência do mal. Fuja da aparência do mal, não dê lugar ao diabo. Saia de perto do pecado. Não caia, porque isso vai ser maldição e destruição para você. Dá força a ela, que essa palavra entre, que ela possa se posicionar com temor. Liberta, meu Pai, se ela já estiver cedendo, que ela seja livre, coloca um ponto final nisso. E permaneça com o Espírito Santo, leal, temente, íntegro. Abençoa a vida dela com esse entendimento. Liberta ela de toda a força maligna. Que ela seja coberta com teu sangue, que anjos poderosos estejam ao redor dela. Guarda essa pessoa de se desviar do caminho. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Eu consagro e determino vitórias. Eu abençoo a todos agora. Eu determino onde esse programa estiver chegando, que libertação, que milagres, que entendimento, que salvação esteja chegando também. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, que sejam prosperados, que tenham com fartura, com abundância, que tenham grande realização, porque tem abençoado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque essa atitude de fé leva a vitórias. Visita a todos com milagres, com vitórias, meu Pai, com entendimento. É o que eu peço e agradeço ao Senhor por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar neste domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Se você não fez uma aliança com o Senhor, faça. Segunda-feira, às 15 horas, nós vamos realizar o jejum da manutenção dos projetos Conquistas e depois, às 19h30, dá início ao encerramento com a vigília do Melhor da Terra. Vamos buscar a Deus. Deus tem o melhor para nós. E vamos viver muitos milagres agora nesse final de ano. Deus te abençoe muito. Conte conosco sempre. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida, transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.